Qual o lugar do negro na sua cidade? Você já parou para pensar sobre isso? Você saberia responder? Eu estou falando de lugar como localização no espaço, mas também de lugar social. É um lugar de destaque? Está no mesmo patamar dos demais grupos? Ou ele simplesmente não faz parte das narrativas sobre a cidade? Na mesma época em que essa questão me foi colocada, um dia, enquanto eu dava aula, quando eu falei a palavra escravidão, um aluno negro cruzou os braços e baixou a cabeça. Aquilo me marcou. Será que a gente não tem mais nada para falar sobre o negro na cidade a não ser isso? Escravidão? A gente tem. Mas, se for para falar do negro como escravo, quer dizer, escravo não, escravizado. Que seja para dizer que essa cidade dependia do trabalho desses homens e dessas mulheres para as mais diversas funções. Eles eram pedreiros, pintores, alfaiates, babás, quitandeiras. As negras minas quitandeiras. Essas mulheres, exímias quituteiras, que com os seus tabuleiros de doces ou frutas, seus caldeirões de canjica ou mocotó, eram as responsáveis pelo comércio de alimento na cidade. Segundo Aquiles Porto Alegre, como não haviam naquela época carroças de verdura, as minas é que andavam de casa em casa fornecendo a freguesia. Outras, no entanto, não perambulavam. Expunham seus quitutes no mercado ou nas tabernas de esquina. E se for para falar do negro no período da escravidão, que seja para dizer que em 1814, praticamente metade da população da cidade de Porto Alegre era negra, que esses homens e essas mulheres pagaram pela maior parte das suas alforrias, com o dinheiro fruto do seu trabalho, economizado tostão por tostão, libertaram a si, seus filhos, seus cônjuges. Sim, em meio à escravidão, as pessoas negras também formavam famílias, com direito a batismo na Igreja do Rosário, a Igreja dos Pretos. Então, se for a Irmandade do Rosário, é emblemática. Por isso, se for para falar, que seja para lembrar das estratégias negras. Imaginem que 100 anos antes da abolição da escravidão, quando a cidade não passava de algumas poucas ruas, um grupo de 200 pessoas negras, entre livres e escravizadas, fundavam uma Irmandade Negra Católica, a Irmandade do Rosário. Irmandade essa que, inclusive, vai construir a sua própria igreja, para poder ter mais liberdade nas suas ações, como a realização dos quicumbes. Os quicumbes, também conhecidos como congadas ou maçambiques, eram uma mistura entre cortejo e procissão, com elementos de matriz africana, como música, dança e percussão. Se eu fecho os olhos, eu consigo ver a congada do Maçambique de Osório, levando à frente a rainha Ginga e o rei Congo, seguidos
pelos dançantes, que com os seus guizos nos pés vão cantando e dançando no caminho até a igreja. O tambor tá batendo, tá repinicando, é o Moçambique, Senhor, o tambor tá chamando. O tambor chama. Me digam se o estímulo à formação de poupança, o estímulo à educação, a realização de quicumbes não eram importantes estratégias de fortalecimento e ascensão coletiva. Bom, mas e se for para falar do negro no espaço urbano, que seja para lembrar da Rua dos Pretos Forros. Forros estava relacionado à alforria, porque a gente também pode falar de liberdade. Ser forro era ter conquistado a alforria. Ser forro era ser livre. Rua dos Pretos Forros. A gente já pode imaginar quem residia ali. Aliás, era ali que residia o redator do jornal negro, O Exemplo, existente por quase 4 décadas. Até um jornal negro Porto Alegre já teve, não só Porto Alegre, como diversas outras cidades do Rio Grande do Sul. A Rua dos Pretos Forros era também o limite de um importante território negro, o Areal da Baronesa. Aliás, é significativo que os dois limites deste antigo território negro fossem datas da emancipação negra. A Rua 13 de Maio, data da abolição da escravidão, e a Rua dos Pretos Forros, que depois passa a se chamar Rua 28 de Setembro, data da Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre foi muito importante para a população negra, porque ela determinou que todo filho nascido de mulher escrava seria livre. E já que estamos falando em nomes da liberdade, vamos falar da Redenção, principal parque urbano, cartão postal e ponto turístico. Você sabe por que o Parque da Redenção se chama Redenção? O nome Redenção foi dado para comemorar a libertação, a redenção dos escravizados da cidade. Hoje, o Parque da Redenção não é mais lembrado como um lugar de presença negra, embora, no passado, fosse lembrado pelos batuques ao seu redor. Assim, se for para nos homenagear, que seja para lembrar dos batuques na Redenção, reeditando o famoso candombe da Mãe Rita, essa mulher negra, retinta, altiva, imponente. Mas você não sabe aonde fica? Eu te entendo, eu também não sabia. E foi por isso que eu os marquei nos mapas, para que a gente pudesse saber. Mas esse não era o único batuque ao redor da Redenção. Tinham também os batuques em frente à Capelinha do Bonfim, ali na Avenida Oswaldo Aranha, no caminho da colônia africana. A colônia africana era um dos antigos territórios negros da cidade, junto com a Bacia do Montserrat, o Areal da Baronesa e a Ilhota. O que estamos chamando de territórios negros eram grandes áreas residenciais
habitadas em sua maioria por famílias negras. Esses núcleos ficaram lembrados pelos carnavais, pelas casas de batuque, pelos salões de baile, pelos times de futebol, como a Liga da Canela Preta, ou a Rua do Montserrat, que tinha 7 casas de batuque na mesma rua. Hoje, o bairro Montserrat é um dos metros quadrados mais caros da cidade, não sendo lembrado como um antigo território negro. Na sua cidade, você já tinha ouvido falar de territórios negros? Na sua cidade, existem lugares que remetem a essa presença negra? Como esses lugares são lembrados? Mas não esqueçam, se for para lembrar, que seja para lembrar da luta dos quilombos, que hoje se localizam em áreas nobres da cidade, como o Quilombo do Silva, primeiro quilombo urbano reconhecido do Brasil, ou o Quilombo dos Alpes, que se localiza numa área com paisagem e vista valorizada. Quando essas comunidades chegaram, essas áreas não eram valorizadas. Na maior parte das vezes, ficavam, inclusive, distantes da parte urbanizada da cidade. Hoje, com a valorização imobiliária desses espaços, essas comunidades passam a ter o seu direito ao território questionado. A maior parte desses antigos territórios negros não existe mais. A cidade se transformou. As grandes reformas urbanas que tanto queriam modernizá-la também acabaram colocando abaixo uma boa parte do nosso passado. Muitas memórias foram soterradas. Seus antigos moradores deslocados, empurrados para áreas distantes. Mas é preciso lembrar, porque esses antigos espaços fazem parte da nossa memória coletiva enquanto cidade, da nossa história de cidade. E na sua cidade, qual o lugar do negro? Obrigada.